Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Luciane Barroso, da Igreja Senato da Graça de Deus, juntamente com o pastor Thales Henrique, aqui em Goiânia, Goiás. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, uma revelação de Deus. Hoje eu vou te deixar para que você possa tomar uma decisão em qual mesa você vai se assentar. Porque a mesa que você se alimenta te define. O alimento que você se alimenta te define. Se vai te fazer forte ou se vai te fazer fraco. Hoje nós vemos muitas pessoas fracas, perdidas, desanimadas, porque elas têm se assentado em mesas de iguarias. E essas iguarias, esses manjares, têm afastado ela de Deus. E tem deixado ela fraca, longe de Deus. Porque longe de Deus, fraco. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, nós vamos falar de Daniel. A mesa da renúncia, aonde Daniel se assentou, a mesa da renúncia é a primeira mesa que nós temos que fazer. Porque a mesa da renúncia, ela nos dá o poder, amém? Ela nos dá autoridade. Então nós somos hoje, eu te convido hoje a se assentar nessa mesa. A primeira mesa que somos convidados a nos assentar é a mesa da renúncia. Vários banquetes diante de você, mas você vai ter que aprender a dizer não. Tem vários banquetes e iguarias e você vai ter que aprender a dizer não. E tudo começa com a mesa da renúncia. Porque caminhar com Deus não é só receber. Caminhar com Deus não é só pedir. Caminhar com Deus é se entregar, é dar, é renunciar. Então, a renúncia, ela tem esse poder de estabelecer dentro de nós o poder de Deus. E Deus quer que você se assente na mesa com Ele, que você tenha comunhão com Ele. Então, qual mesa que você tem se assentado? Qual tipo de alimento você tem se alimentado? É só você refletir como é que está a sua vida. Você está fraco? Você está forte? Como que você está emocionalmente? Então, se você está fraco, você não está se alimentando verdadeiramente da mesa que Deus tem preparado para você. Porque na mesa que Deus tem preparado para você, nós vamos ver lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 30, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro. Então, sobre essa mesa tem pão, e Jesus é o pão da vida. E aquele que tem fome, venha a mim e se alimente, não terá fome mais. Então, Jesus é o pão da vida. Você tem se alimentado do pão da vida? Você tem se alimentado de Jesus? E a Bíblia diz também, no versículo 31, também farás um castiçal de ouro puro, e de ouro batido se fará esse castiçal. Então o castiçal, ele representa luz. Jesus é luz do mundo. Então a mesa que Deus tem preparado para você é essa. É onde tem um pão que te sustenta, é onde tem um pão que te alimenta. Amém? Então esses dias nós vamos falar da mesa, das mesas que Deus tem preparado para nós. Mas a primeira mesa é a mesa da renúncia. É a primeira mesa que nós temos que nos assentar para que possamos sentar nas outras. A mesa da bondade, a mesa da restituição, a mesa da estratégia. E Deus vai nos entregar revelações fortíssimas através da mesa. Porque a mesa que você se alimenta te define.
Em qual mesa você tem se assentado? Na mesa de dores? Na mesa que tem um alimento de iguaria que te afasta de Deus? Porque mesa representa altar. Mesa representa comunhão. Foi quando Deus disse para fazer a mesa, deu até as medidas e colocou dentro do tabernáculo e colocou o pão da proposição, que representava a presença. O pão representava a presença de Deus no tabernáculo. Representava o Cristo. Então, mesa é altar. Mesa é aliança. Mesa é comunhão. Então, as suas escolhas hoje te definirá amanhã, né? Então, para Daniel foi oferecido um banquete. Um banquete foi oferecido para Daniel, mas Daniel renunciou à mesa. Daniel renunciou à mesa de iguarias. Por quê? Porque Daniel sabia que a renúncia era o caminho para a comunhão com Deus. Eu aprendo com Daniel e eu quero que você venha aprender com Daniel também, que ele sabia que a renúncia era o caminho para a comunhão com Deus. Então hoje você vai aprender a ter comunhão com Deus. Você vai aprender a renunciar às iguarias do mundo. Então, quantas vezes dizemos: Deus, faz a tua vontade em nós. Mas isso não é uma verdade. Porque nós já idealizamos o que queremos e não renunciamos, né? Na verdade, a gente diz: Senhor, faz a tua vontade em nós. Mas aí Deus diz assim: olha, eu quero que aí a gente se entristece e se afasta até de Deus. Quantas pessoas têm se afastado de Deus porque quando é para ela fazer a renúncia do seu pecado, das suas vontades, ela não tem força para fazer, ou ela não se decide em fazer, né? Então nós vamos falar de algumas mesas, porque Deus está estabelecendo um tempo de homens improváveis e de mulheres improváveis, de mulheres e de homens que não são nada, de homens que diante dos homens são fracos, não são ninguém, mas que vão se assentar nessas mesas para comer o pão dos céus. E a sua fraqueza vai se tornar em força. Então, se você crê, receba essa palavra hoje da renúncia. E a primeira mesa é a mesa da renúncia. Porque Daniel decidiu. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, do versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Quer dizer, eu decido hoje não me contaminar com as iguarias. Eu decido hoje. Então, eu já me decidi, eu, pastora Luciane, eu me decidi não me contaminar com as iguarias do mundo. Se decida também. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Porque aquelas iguarias, a partir do momento que ele se assenta na mesa daquele rei, com as iguarias daquele rei, ele estava tendo comunhão com aquele rei, com aquele povo pagão. Amém? Então, hoje você vai receber o poder da mesa da renúncia. Porque no momento que você faz a renúncia, Deus estabelece dentro de você autoridade, né? Então o Senhor te convida hoje para se assentar nessa primeira mesa. Nós somos convidados a nos assentar nessa mesa da renúncia, né? Eu sei que é colocado diante de mim e de você banquetes, mas nós vamos dizer não. Você vai dizer não, você vai aprender a dizer não para a sua fraqueza, dizer não para a sua carne, dizer não para o seu pecado. Você vai aprender a dizer sim para Deus. Então, quando você entra no lugar de renúncia, você adquire autoridade, você tem autoridade para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Foi assim com Daniel. Então,
Daniel disse: eu me recuso a comer desse banquete. Eu decido no meu coração que eu vou comer somente aquilo que Deus tem colocado na mesa para mim. E a Bíblia diz que passaram-se 10 dias, versículo 15 do capítulo 1. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes davam legume. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, algo é entregue a você. Os seus sonhos, seus projetos são sonhos de Daniel. Olha como que é forte. Deus deu a Daniel aquilo que lhe faltava. Faltava conhecimento, Deus deu. Faltava inteligência, Deus deu. Faltava sabedoria, Deus deu. Faltava entendimento, Deus deu. Faltava visão e sonhos, Deus deu. E Deus vai dar a você visão, Deus vai dar sonhos, Deus vai dar estratégia para você, vai dar sabedoria. E você vai ver, você vai crescer nessa terra de aflição aí que você está. E no fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos, mais fortes, mais sábios, mais cheios de autoridade. Digam glória a Deus aí. Amém? Então, doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então, veja só. Olha o que Daniel fez acontecer no mundo espiritual. Ele destravou na vida dele, dos amigos dele, visão, sonhos. Amém? Então é o que Deus vai destravar nos teus olhos, os teus sonhos que estão mortos. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ter visão, você vai ter estratégia, sabedoria, porque Deus vai te dar. Deus deu a Daniel, quando ele se assentou, ele entrou nesse lugar de renúncia, ele recebeu autoridade para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Então ele decidiu. E o comandante chegou para ele, o dispenseiro, disse: ô Daniel, se você não comer dessas iguarias, porque vem muita gente dizer para você: olha, se você for para a igreja, seu marido vai te deixar, ou isso, aquilo, outro, você não pode orar aqui dentro, ou alguma coisa assim para te afastar do propósito. Sempre vai ter um dispenseiro que se assenta lá na mesa das iguarias para te tirar do propósito. Então o dispenseiro disse: se tu não comer, Daniel, se tu não comer, eu arrisco a minha cabeça, eu arrisco a minha vida. Tu fica fraco e eu vou ser morto. Daniel falou: daqui 10 dias vem ver. Aí você vai ver como que eu vou estar. E aí passaram-se os 10 dias. Então, após os 10 dias, Daniel estava o quê? O que a Bíblia diz para nós? Que eles estavam 10 vezes mais fortes, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais fortes em tudo. Mas às vezes, por você estar se assentando na mesa das iguarias, na mesa dos manjares, você está 10 vezes mais fraco, 10 vezes mais perdido, 10 vezes mais pior. Sabe por quê? Porque você tem se assentado e se alimentado dos manjares que aparecem para você. Você tem se assentado e se alimentado
dos manjares, dos vícios, da prostituição, do adultério, das coisas lá do mundo. Você tem se alimentado do medo, você tem se alimentado do não consigo, do não posso, da sua carne. Você tem deixado a sua carne prevalecer sobre você, porque é uma decisão. Aqui não era que Daniel era forte, ele decidiu renunciar às iguarias. Então, receba de Deus hoje o poder de Deus. Se você faz a renúncia, se você renuncia, eu te convido a se assentar na mesa do Rei, do nosso Deus, que tem mesa preparada no deserto para você, que tem mesa preparada diante dos teus inimigos, que tem mesa preparada de estratégia, de restituição, de bondade, de restauração para você. E aí, Deus vai conferir a você uma autoridade, jamais exaltação sobre a tua vida. E Deus vai estabelecer uma construção dentro de você de crescimento emocional, espiritual, em todas as áreas da tua vida. Então fique na posição e tome uma decisão, uma decisão. Se decida por Deus, se decida se alimentar das coisas de Deus, do poder de Deus. Não se assente na mesa aonde há manjares, aonde há iguarias. Eu quero orar por você. Você diz que eu não tenho força, pastora. Eu não consigo chegar até a mesa. Porque o Senhor nosso Deus te chama hoje para se assentar na mesa. Mas na mesa que tem pão, na mesa que tem as águas do refrigério. Você se alimenta hoje e esse pão te sustenta. Esse pão te coloca de pé. Esse pão até hoje, esse pão te sustenta. Esse pão te coloca de pé. Esse pão abre a sua visão. Esse pão faz com que você venha sonhar projetos grandes, te dando sabedoria, te dando entendimento, conhecimento. Eu quero te abençoar hoje e te dizer que você pode sim decidir entre a mesa das iguarias do mundo e entre a mesa do nosso Rei, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Receba de Deus poder e autoridade, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Pai, dá forças para ela renunciar, dá força para ela caminhar com Deus, Pai. Dá força para ela se assentar nessa mesa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. Em o nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Se essa palavra falou com você, compartilhe com os amigos, para que seus amigos também possam ser edificados nessa palavra. Eu fico aqui e deixo a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E lembrando, a mesa que você se alimenta lhe define. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração, pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te ouço.
Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não